Bom, hoje a gente vai ver uma coisa que a gente viu aqui uma vez, vocês curtiram, mas a gente nunca mais viu, e eu não sei porquê, porque eu curti também, que é o Tinocando TV. O vídeo que a gente vai reagir é como a Etiópia resistiu à colonização. Vocês ficam se perguntando como é que eu fico sabendo de todas as notícias do mundo todo, ou que fontes eu utilizo que eu sei que são confiáveis para poder me informar sobre o que está acontecendo no mundo? Pois é, como estudante de Relações Internacionais, eu tive acesso a algumas fontes do mundo todo. E eu sou uma pessoa que gosta de ler as notícias na fonte. Eu gosto de ler as notícias no lugar onde elas estão acontecendo. E por isso, ao longo da minha faculdade, eu fui fazendo tipo um compiladão de 3 fontes de notícia por país de todos os países do mundo. Sim, dos mais de 200 países, porque eu sou maluca. E aí, pra cada país tem 3 fontes de notícia. Uma mais à direita, uma mais à esquerda, uma mais a centro. Pra alguns países eu escolhi uma pró-governo, uma contra o governo e uma mais neutrona. Enfim, e agora essa coletânea de notícias tá disponível pra vocês, galera. Vocês podem adquirir, vocês podem ir atrás das notícias vocês mesmos. Sempre que acontece alguma coisa, como que aconteceu no Nepal, ou no Reino Unido, ou na França, enfim, vocês podem ir atrás do que a mídia local tá falando sobre isso. É uma coisa muito interessante pra quem gosta de relações internacionais, quer saber o que tá acontecendo no mundo, pra vestibulandos que estão estudando atualidades, e ele já tá disponível pra todo mundo, tá? Pra adquirir. Foi uma coisa que deu muito trabalho, mas que eu acho que vale muito a pena. E é isso aí. Vamos... Durante o século XIX e XX, a Europa invadiu e dividiu o continente africano no que foi conhecido como a corrida pela África. Durante toda a nossa vida, nós crescemos ouvindo sobre os horrores da colonização. Esse período foi marcado por uma violenta e desumana competição. E eu digo mais, eu não acho que a gente ouve o suficiente sobre os terrores da colonização, cara. De verdade. Eu acho que às vezes a gente passa um pouco despercebido por quanta violência tinha na parada. Entre os principais países europeus pelo controle dos territórios da África. Este continente foi totalmente dividido, ignorando completamente a cultura, os povos e as pessoas que viviam ali. Isso mudou para sempre a Isso é uma tática, tá, galera? Este é um lembrete de beber água. Que susto, Alexa. Tô bebendo água, calma aí. Se você divide um reino no meio e junta eles com inimigos históricos, que eles por acaso estão geograficamente próximos. Então vamos lá. Aqui tinha um reino, aqui tinha outro, na África. Eles são inimigos, mas eles são reinos grandes, né? Um território muito grande. Aí a França vira e fala: eu vou ficar com essa terra aqui. Bem no meio dos dois. Eles não se gostam, eles não se falam, muitas vezes eles têm culturas muito diferentes. Vai ficar muito mais difícil deles se unirem contra o colonizador, contra quem tá ali dominando o território deles, entendeu? Gente, desculpa a voz de fumante, é que eu tava no show da Katy Perry no domingo e acabou comigo. Mas isso é tática, tá? Isso não é por acaso. História do nosso planeta. Afinal, todos os países do continente africano foram colonizados. Ou melhor, quase todos. Talvez você não saiba, mas um único país foi capaz de resistir à colonização. Mas como isso aconteceu? Como todos os outros países foram colonizados menos esse? O que eles fizeram para sobreviver a esse sistema brutal? Hoje, no Investigando Atlas. Oi, eu sou o Tinoco, já se inscreve no canal e esse é o mapa da colonização africana. Aqui temos os países colonizados pela França, aqui pelo Reino Unido, aqui Portugal, Bélgica, Alemanha, Itália e Espanha. Aqui nós podemos notar que praticamente todo o continente foi dividido, com exceção de um único país. Esta é a Etiópia. Conhecida por ser o berço da humanidade, a Etiópia é reconhecida por ser o país mais antigo do continente africano, justamente porque foi aqui que a humanidade... Vimos isso no vídeo de países mais antigos do mundo. Começou. No século I, a Etiópia já estava em processo de civilização avançada. Seu reino se tornou rapidamente uma potência regional, se tornando um dos primeiros africanos a cunhar moedas e a erguer monumentos fascinantes e poderosos. O Império de Aksum, por exemplo, ganhou muita força por ser um intermediário comercial entre o Oriente e o Império Romano, e também por serem um dos primeiros países africanos a adotarem o cristianismo. Na Idade Média... Isso é verdade. É uma coisa que a gente também viu no outro
outro vídeo, né, que foi uma adoção voluntária, não foi uma adoção imposta. Experimentou um florescimento da sua cultura e religião, principalmente durante a chamada Dinastia Salomônica com Menelik I, considerado o primeiro imperador do país. Com o tempo, o país começou a sofrer diversas ameaças externas, sofrendo tentativas de invasões pelos muçulmanos. Durante um longo período, o país se manteve firme, mas foi corroído pelas ameaças e logo a capital Gondar decaiu politicamente e a Etiópia tornou um conjunto de governos rivais. E então nós chegamos no século XIX, onde as ameaças internas e externas apenas aumentaram. O país teve que lidar com tentativas de invasões pelos otomanos, egípcios e também pelos italianos. A Etiópia estava sob o reinado de Teodoro II, que foi o primeiro governante a tentar unificar e modernizar o país. Teodoro foi de extrema importância para a história militar etíope, já que foi ele quem modernizou o exército com armas europeias e iniciou projetos para a construção de fortalezas, como a fortaleza de Magdala, por exemplo. Sabe o que é muito legal da perspectiva da Etiópia, nesse sentido, é que por eles serem um país que não foi dominado pela... Um país não, né? Mas um conjunto de etnias que não foi dominado pela opressão europeia, a gente consegue ter detalhes sobre a história deles que se perderam em muitos outros países da África, sabe? Existem dinastias inteiras que a gente não faz ideia da existência, porque não eram, por exemplo, populações que deixavam as coisas escritas, porque, né, a troca de cultura era por meio da fala, ou por meio de músicas, ou por meio de danças, ou por meio, enfim, ou até mesmo de documentos que foram destruídos na colonização. Então eu acho que é muito interessante a gente observar também quanto detalhe e quanta minúcia a gente consegue ter sobre a história da Etiópia graças a esse não apagamento pela violência europeia, sabe? O fundador da Etiópia moderna. E é aqui que a treta começa. Eu não sei se você percebeu, mas eu disse que ele modernizou o exército com armas europeias. E ele fez isso através de uma maracutaia com alguns missionários ingleses. Eles vieram com o objetivo de propagar o cristianismo na região, mas acabaram fechando um acordo de contrabando de armas, o que gerou uma tensão com os britânicos. Só que ele, o Teodoro... Provando mais uma vez que a Igreja Católica, gente, ó, é babadeira. Se tem alguém que roubou e matou e traficou nesse mundo, é a Igreja Católica, gente, é no mundo todo. Não queria ficar nessa de contrabando, então ele mandou uma carta tentando formalizar uma aliança com o Reino Unido, no objetivo de formar uma aliança forte contra os avanços dos otomanos. Pena que ele foi completamente ignorado. Como resposta, ele resolveu prender Charles Cameron, um cônsul britânico, com a ideia de pressionar os britânicos a responder. Cara, o cara levou ghosting, prendeu o cara, gente. Que isso, por causa de um ghosting. Só que isso levou à expedição britânica à Etiópia em 1861. O exército etíope foi derrotado e Teodoro II cometeu... Só que os ingleses não dominaram o território e resolveram abandonar a região por achar caro demais ter que administrar. Assim, Iohannes IV ascende ao trono, unificando geral, centralizando o governo e reestruturando o país. Só que aqui entra em cena outro país europeu, a Itália. Durante esse momento, grande parte dos outros países africanos haviam sido colonizados e a Etiópia começou a surgir como um símbolo de independência. Por isso, ela começou a ser vista como um alvo estratégico. Se a Itália dominasse a Etiópia, ela iria consolidar sua posição no cenário internacional. Sem falar que o país era visto como um território rico em recursos naturais. Não, e assim, vamos lá, né, gente? A Itália não é o primeiro país que a gente pensa quando a gente fala de colonialismo. A gente pensa antes em Portugal, a gente pensa antes na Espanha, a gente pensa antes até mesmo na Alemanha, a gente pensa antes na França, né? A Itália não é tanto um país que a gente, até a Holanda colonizou mais do que a Itália, assim, no imaginário popular, só que a Itália tava nesse babado aí, gente. Nenhum país europeu passe ileso. É impressionante. Poderiam beneficiar a italiana. Durante esse momento, o reino seguiu crescendo e ainda assim batalhando internamente contra outros países africanos, tanto que Iohannes morreu em uma das batalhas no Sudão. Assim, assumiu o poder Menelik II, considerado o mais importante reinado da história etíope. Ele consolidou o império como uma potência local, modernizou o país, introduziu várias reformas e inovações, além de fundar a nova capital, Addis Abeba. Durante seu reinado, ele expandiu
significativamente o território do país, incorporando áreas como Sidamo e Ogaden e integrando diversas aldeias, além de também buscar acordos diplomáticos com potências europeias e países vizinhos. Só que aqui acontece algo que muda a história da humanidade para sempre. Em Berlim acontece a regulamentação da chamada Partilha da África, onde as principais nações europeias chegaram em um acordo quanto à divisão da África, com o intuito de evitar conflito entre os próprios europeus. Nessa chamada Conferência de Berlim, o continente africano foi dividido entre as nações europeias. Primeira Guerra Mundial, vocês lembram disso, né? Sem considerar a fronteira de cada região, hoje traz existentes, mas sim focando principalmente nos recursos naturais de cada região. Hoje, a historiografia não trata a Conferência de Berlim como um momento de divisão da África, mas sim como uma das etapas para a revolução industrial que havia se intensificado na Europa, gerou uma demanda insaciável por matérias-primas e novos mercados consumidores. Em 1873, os países europeus passaram por sua primeira crise de superprodução e subconsumo, criando uma necessidade de um mercado consumidor maior. As potências europeias, ávidas por recursos como ouro, diamante, borracha, café e algodão, voltaram os olhos para a África, onde esses produtos podiam ser explorados e trazidos para alimentar suas economias industriais em expansão. E obviamente, a gente não pode deixar de falar que esses países europeus acreditavam em quase uma missão divina de ensinar esses povos primitivos a religião e a cultura. Essa falsa noção de superioridade europeia está diretamente ligada ao chamado darwinismo social, muito promovido por intelectuais da época como o filósofo britânico Herbert Spencer. Olha a carinha dele de arrombado. Qual distorceu as ideias de Charles Darwin sobre a evolução das espécies e as aplicou no comportamento social humano, catalogando civilizações inteiras como mais ou menos evoluídas. Gente, e até hoje, tem gente que acredita nisso. Foi uma coisa colocada de forma tão intrínseca na educação, na sociedade, no imaginário popular, que até hoje tem gente que acredita em darwinismo social e digo mais, tem gente que até hoje acredita que o Brasil, por exemplo, é uma democracia racial e, por isso, não existe racismo aqui. Porque a gente vive em democracia, em comunhão com essas pessoas inferiores. Entendeu? Tá tudo interligado na cabeça dessa galera. E é uma coisa assim, intrínseca no pensamento das pessoas até hoje. É bizarro. Democracia racial é quando as pessoas falam que, tipo... eu não sou racista. Eu tenho até amigos que são negros. É aquela coisa assim... Ai, o Brasil é um país tão miscigenado que é impossível a gente ser racista. O Brasil é uma democracia racial. O Brasil, ele é democrático e todos temos os mesmos direitos e as mesmas vivências dentro do país, independente da pessoa ser dita inferior ou não, entendeu? É essa coisa da democracia racial. Com tudo isso, ao longo do século XIX, os países europeus invadiram e dizimaram populações inteiras dentro do continente africano para estabelecer cadeias de exploração por toda a África. E uma coisa que a gente precisa deixar claro, e que é um fato assustador, é que não houve uma escravização oficial. Uma das regras da Conferência de Berlim é que seria proibido escravizar os povos africanos. Mas isso pode não ter acontecido na teoria, na prática. O que os europeus faziam? Eles cobravam impostos aos africanos que eram obrigados a trabalhar para conseguir pagar. E, obviamente, esses trabalhos eram em condições desumanas e insalubres. Assim, eles podiam dizer que não haviam escravizado ninguém. Foi nesse contexto, a partir de 1870, que a Etiópia passou a ser alvo de interesse da Itália, a qual desejava se juntar corrida pela colonização da África. A Itália, como nós conhecemos, não existia até pouco tempo atrás, se formando apenas em 1870 com a tomada de Roma. Por isso, ela foi um dos últimos países a participar da corrida imperialista. Assim, eles queriam mais do que tudo mostrar seu poder, e a Etiópia foi o principal alvo. Só que assim, né, a Europa tinha a ideia de que ela era toda poderosa, e os italianos nem levaram em consideração que a Etiópia era um país de mais de 600 anos, que nunca tinha sido colonizado. Os italianos primeiro consolidaram seu poder sobre a Eritreia e sobre a Somália, países fronteiriços. Assim, eles começaram a tentar mexer no país politicamente, sem uma invasão militar. A Itália e a França fecharam com a Etiópia a assinatura do chamado Tratado de Wuchang. Só que esse tratado era cheio de problemas e tinha um monte de cláusulas que em um momento aparecia, outro momento não aparecia. Assim, o Menelik II ficou bolado e resolveu rejeitar a parada, rompendo sua relação com os dois países e dando início à Primeira Guerra Ítalo-Etíope.
Vendo que a parada ia explodir, Menelik formou um monte de alianças com nações vizinhas. Inclusive, ele conseguiu jogar um jogo de manipulação, fazendo com que a própria França e a Rússia ajudassem eles na modernização de seu exército, e com sangue no olho resolveu partir para cima dos italianos na Batalha de Adwa. Ao todo, estima-se que o exército etíope tinha mais de 120 mil soldados, enquanto a Itália contava com mais ou menos 17 mil. Os italianos subestimaram a capacidade do exército africano, afinal eles até então eram apenas povos primitivos e jamais conseguiram derrotar um povo superior. Bom, não foi exatamente isso que aconteceu, e a Etiópia, óbvio... chamaram pro pau tomar uma surra, né? Essa é a verdade. Amassou os caras, e a Itália foi forçada a reconhecer a total independência do país e a renunciar qualquer reivindicação de controle sobre o território com a assinatura do Tratado Addis Abeba em outubro de 1896, encerrando oficialmente o conflito e proclamando a independência da Etiópia de uma vez por todas. Ela aproveitou o momento e demarcou a fronteira com a Eritreia, que estava sob domínio italiano. Essa batalha foi tão importante que até hoje anualmente é celebrado o Dia de Adwa em 1º de março. Com ela, a Etiópia tornou-se um farol de esperança para os movimentos anticoloniais em todo o continente e ganhou respeito no cenário internacional. Tanto que durante um tempo a Etiópia foi o único país africano a participar da Liga das Nações. E a Etiópia foi o primeiro país africano a entrar além dos países originais do BRICS, porque a gente tem a África do Sul, né, no BRICS original ali, mas depois, a primeira vez que o bloco fez novas adesões, né, de membros, se tornou o BRICS Plus, que entrou a Arábia Saudita, entrou Emirados Árabes, chamaram a Argentina, ela não quis e tudo mais. O primeiro país a ser sugerido no continente africano foi a Etiópia, exatamente por esse histórico de independência deles, né? E depois o Egito também entrou aí e hoje faz parte do BRICS. A Itália, ressentida com tudo isso, resolveu recuar, mas ela sabia que essa não seria sua última tentativa. Com a vitória, a Etiópia começou a se modernizar ainda mais, construindo ferrovias, criando um serviço postal e estabelecendo novos sistemas administrativos. Por fim, em 1913, Menelik II sofreu um acidente vascular cerebral e morreu em Addis Abeba com 68 anos. Assim, quem sobe ao trono é Haile Selassie, primo de Menelik, que havia participado das negociações de paz entre a Etiópia e a Itália. Em pouco tempo, Haile se tornou conhecido e foi alvo de muitas homenagens por seguir os passos de seu primo e seguir modernizando o país. Uma das mudanças mais significativas foi a introdução da religião Rastafari, desenvolvido na Jamaica, mas que via a Etiópia como uma terra prometida. Tanto que tem uma música do Bob Marley chamado Selassie is the Chapel, onde ele faz referência a Haile Selassie como imperador da Etiópia. Inclusive, o próprio Matuê, rapper brasileiro, também faz essa referência na música Fortaleza Town, onde ele fala da figura de Selassie como um sábio e questiona sobre o sistema em que ele vive. Por um tempo... Ai, amor! Nossa, meu namorado é super fã do Matuê, gente. E aí, vida, tá vendo? Matuê também é relações internacionais. Coisas se mantiveram em paz. Porém, como nós sabemos, o século XX chegou na Europa e trouxe consigo uma onda de imperadores cruéis. E na Itália não foi diferente. Encabeçado por Benito Mussolini, o fascismo italiano chegou ao poder em 1922. As memórias de uma guerra humilhante perdida para um povo inferior ainda seguiam frescas na cabeça do italiano. Mas dessa vez, a estratégia seria diferente. Mussolini tinha como plano não chegar invadindo o país com um exército, mas sim quebrar o sistema por dentro. A partir de 1933, diversos espiões e agentes italianos chegaram no país com a missão de semear a discórdia. Eles tentavam de todas as formas corromper os líderes locais e inflamar tensões antigas entre alguns. Isso lembra alguma coisa pra vocês, gente? Essa coisa de um país que quer dominar o outro, mas não quer usar força direta militar. Então ele desacredita os líderes políticos daquele país, inflama a população uns contra os outros e utiliza de rixas já pré-existentes para poder colocar cada vez mais a sua influência ali naquele território. Isso lembra alguma coisa para vocês do livrinho de geopolítica, da história atual, do que está acontecendo no Brasil? Só lembra alguma coisa ou não? Não lembra nada? Estragos Unidos, né? Lembra sim, senhor. Justamente para enfraquecer a unidade etíope, mas foi um incidente em Uauau que serviu como a fagulha que eles precisavam para iniciar mais uma guerra.
Uau era um oásis localizado próximo à fronteira entre a colônia italiana da Somália e a Etiópia, o que tornava essa região um ponto de tensão entre as duas nações. As coisas foram esquentando até que algumas tropas, tanto italianas quanto etíopes, travaram uma batalha que deixou mortos para os dois lados. Isso foi a oportunidade que Benito Mussolini estava esperando. Agora, ele tinha uma justificativa para invadir o país. Em 1934, tropas italianas chegaram à Etiópia, dando início à Segunda Guerra. E, gente, olha que bizarro. Isso é claramente uma das tensões da Segunda Guerra. Quem ouviu falar disso na escola quando estava estudando Segunda Guerra? Quem? Quem ouviu? Eu não ouvi. Se eu ouvi, foi muito rápido. Nunca caiu em vestibular. Bizarro, né? Os europeus utilizaram armamento pesado, incluindo aviões, tanques e principalmente armas químicas, como o gás mostarda, o que violava as condições internacionais do Protocolo de Genebra, que a Itália havia assinado em 1925, proibindo o uso de armas químicas em conflito. As cidades de Aksum e Mekele, símbolos históricos da grandeza etíope, caíram uma após a outra. Diversos monumentos históricos foram roubados e levados para a Itália. Em 1936, os italianos chegaram em Addis Abeba, capital, e proclamaram a anexação da Etiópia ao Império Italiano, mesmo que a luta ainda estivesse acontecendo em diversos locais do país. Mussolini unificou a Etiópia, a Eritreia e a Somália, que foram fundidas em uma nova entidade, a África Oriental Italiana. Haile Selassie seguiu lutando contra os italianos. Inclusive, fez um famoso discurso na Liga das Nações, alertando para a ameaça que o fascismo representava para a paz mundial. Mas podemos dizer que eles não ligaram. E ele estava certo. Afinal, pouco tempo depois tem início a Segunda Guerra Mundial, o que trouxe mudanças para o conflito que estava acontecendo na África. Porra, o cara avisou, velho. Tá ligado? O cara avisou, mano. O inimigo da Itália fascista ofereceu apoio estratégico à resistência etíope, uma decisão que se revelaria fundamental para o futuro do país. Junto de seu aliado, os etíopes desafiaram o domínio italiano através de batalhas intensas, que foram vencidas, trazendo o imperador Haile Selassie de volta ao trono. Só que a gente sabe muito bem que não dá pra confiar em ninguém. O Reino Unido, que tinha ajudado os etíopes a expulsar os italianos do país, começou a ter uma atitude meio dominadora. A Etiópia Óbvio, né? prontamente se preparou e pressionou os ingleses para o reconhecimento da sua soberania. Em 1944, a Etiópia finalmente retoma sua plena independência, marcando um lento e difícil processo de reconstrução do país devastado pela guerra. Quando a Segunda Grande Guerra chegou ao fim, a Etiópia conseguiu se manter. Inclusive, em 1955, É, e pergunta se os Estados Unidos foi lá pra ajudar eles a se reconstruir igual fez na Europa. introduziu uma nova constituição ainda mais moderna. Selassie seguiu como imperador, e eu acredito que a sua maior conquista nesse período tenha sido a fundação da Organização da Unidade Africana em 1963, com a Etiópia entrando como membro fundador. Essa organização, inicialmente composta por 32 países, tinha como objetivo justamente enfrentar o colonialismo e a apropriação da riqueza africana. Essa organização deu lugar para o que hoje nós conhecemos como a União Africana, também sediada na Etiópia. Sim. E que atualmente engloba todos os países do continente. Desde então, a Etiópia se tornou um símbolo de resistência e é considerado por muitos historiadores o único país africano que jamais foi colonizado, mesmo tendo caído por um tempo. Vale lembrar que a Libéria também é considerada um país não colonizado, mas ela sempre manteve uma relação de completa dependência com os Estados Unidos, que usaram o país para mandar os negros de volta para a África. Enfim, a importância da Etiópia é inegável. Por ser um símbolo de resistência, toda a África viu nela um potencial de esperança. Tanto que depois de tudo isso, muitos países começaram a usar as cores da Etiópia, verde, vermelho e amarelo em suas bandeiras. Hoje eu conto essa história para deixar registrado a importância desse país, muitas vezes esquecido no Ocidente. Tudo isso só mostra como nós deixamos de lado um passado importantíssimo para a humanidade. Tinoco, muito obrigada, querido. Tinocando TV, agradeço, gente, se inscreva no canal do Divo.